Então, muito boa tarde, querida Neia, Diácono João. É uma grande alegria estar com vocês, grandes protagonistas da nossa paróquia. E agradecemos já de antemão a acolhida aqui na residência de vocês, nessa capelinha tão bonita, a capelinha da família. Eu sou Hércules Werneck, estou aqui acompanhado da Agostinho Melgaço para esse nosso projeto Paróquia Santa Rita 60 anos. Antes de conhecer a história de vocês relacionada com a nossa paróquia, nós gostaríamos de conhecer a história individual de cada um de vocês. Antes de se conhecer, fala um pouquinho, de como foi a infância, a família e até este encontro matrimonial. Começando com o Diácono João, por gentileza. Bom, eu vim de uma família, que religiosa, católicos, Meu pai e minha mãe não tinham grandes instruções, Mas uma coisa ele sempre ensinou para nós, estar aos pés de Nossa Senhora rezando o terço. Era uma das devoções dedicadas todos os dias. E assim foi crescendo nossa família. Vamos partir agora logo lá para a juventude, Quando eu vim para Governador Valadares, finalzinho dos anos 60. Nos anos 70, como nos 72, para 73, comecei minha caminhada de opção vocacional. Fazendo meus encontros vocacionais. Tive o privilégio de, quando tive que fazer minha opção, nos anos 75, 76, conheci o Frei Leopoldo, ele me acompanhou. Nesse período, tornei-me um grande amigo da Neia, nos anos desse período. Terminada a minha opção vocacional, e não perguntei, fui tentando conquistá-la, e no dia 22 de outubro de 1977, nós nos casamos e estamos aqui. Fiz a minha opção pelo matrimônio, 30 anos depois fiz minha opção pelo diaconato permanente, com a permissão dela, a autorização dela, e assim a nossa caminhada de igreja, Aqui na Paróquia Santa Rita, posso dizer que familiarmente, a minha família, eu a comecei na Paróquia Santa Rita de Cássia nos anos 77, com o meu casamento. Eu vim de uma comunidade também franciscana, que são os franciscanos do Rio de Janeiro, diocese, era de Teoflotone na época, Mantena. E então essa paixão pelos franciscanos já é bem de infância, Vim para aqui em 67, por aí, e participei sempre da comunidade, fui catequizada pelo Frei Leopoldo, porque minha família deu um desvio no caminho, não era católica, então eu não fui batizada com 6 meses, crismada, mas depois teve um desvio e não fomos ser católicos, mas aí por isso que a minha primeira Eucaristia eu fiz com 14 anos, sendo catequizada pelo Frei Leopoldo, aqui na Paróquia Santa Rita. Como era o bairro Santa Rita quando a senhora chegou aqui? Poucas casas, poucos carros, sem iluminação, não tinha energia, sem água encanada, muita poeira, muito mato, e era assim que a gente vivia. E ônibus era assim, acho que era 3 vezes por dia só, se precisasse ir para o centro, era muito difícil. A gente andava mais, era a pé mesmo. Leite era nas carrocinhas, tinha currais por aí também que a gente buscava leite, então era com muita dificuldade. As primeiras lembranças da Paróquia Santa Rita? São boas, assim, muito festiva com a chegada dos freis, foi uma paróquia mais festiva, e viu-se a necessidade de fazer o santuário, fazer a igreja, que não era santuário até então, fazer a igreja maior, devido a pessoas virem para pagar promessa, virem rezar, e também o bairro foi popularizando. Aí teve essa necessidade, que era uma igrejinha bem pequenininha, era na área das barraquinhas, a casa paroquial também era na área das barraquinhas, ali que começou a paróquia em si. Diácono, o que o senhor se lembra desse tempo? Nesse período, logo quando eu cheguei para o bairro Santa Rita, comecei a minha participação, mais ativa. Eu morava na Avenida Brasil, próximo ao rodoviário. Aí meus finais de semana passaram a ser no Santa Rita. Já vinha para cá aos sábados, e tornei muito amigo dos pais da Neia, Pai Peregrina, Pai Maria. Eles me acolheram muito na casa deles enquanto solteiro. Nesse período de opção vocacional, eles imaginavam a mim como um sacerdote, pensavam que meu sacerdote rezava pela minha vocação sacerdotal.
Então, me acolheram muito bem no bairro Santa Rita e criou esse clima de aproximação. Meu com Santa Rita através da família dela. E naquela época a gente percebia uma paróquia que estava em crescimento e muito acolhedora. A paróquia Santa Rita foi uma paróquia muito acolhedora. No entanto, que a maioria dos nossos paroquianos são pessoas que vieram de fora, não é? Vieram do êxodo rural para o bairro, então um bairro praticamente agrícola, onde o pessoal vieram. Então isso tornou o bairro um bairro acolhedor. Então tudo que a paróquia fazia nesse sentido. Então as pessoas se sentiam em casa, se sentiam amigos, sentiam fraternidade. E com o espírito franciscano fraterno, criou então esse vínculo. E a gente pode perceber que com o passar do tempo esse vínculo foi perdendo. Eu acho que precisa retornar às raízes, né? De ser essa paróquia acolhedora, festiva, onde as pessoas vinham e se apaixonam por tudo que tem. Então a paróquia, para mim, ela me cativou nesse sentido, de ser uma paróquia que acolhia, que rezava nos ritos, né, daquilo que a gente buscava, a gente trouxe do interior, né? Então era uma paróquia nesse sentido. No entanto, a minha família, por exemplo, quando eu início na minha entrevista, quando eu coloquei, buscavam tanto a religiosidade, que na minha casa é um ninho de vocações, né? Tem eu como diácono, fiz minha opção pelo diaconato, meu irmão caçula tem 27 anos já de padre. Então a gente vem de uma família de vocações que buscam estar nesse meio. E o que atrai a gente no bairro Santa Rita é exatamente isso, essa busca de viver fraternidade, viver realmente aquilo que nos faz fraternos. E os freios nos trazem esse carisma franciscano, onde busca ser, né, imitador de Francisco e Clara, se bem que estamos muito longe, né, dessa busca de vivência de Francisco e Clara, e o que precisa ser resgatado o mais rápido possível, inclusive a paixão que Clara tem pelo Santíssimo Sacramento, e que a gente está perdendo isso. Eu acho que precisa voltar às raízes, estudar as razões por que se adora o Senhor, por que se expõe ao Senhor, por que dá-se a bênção do Santíssimo. E está faltando essa catequese aprofundada nesse sentido. São coisas que a gente percebe que precisam ser voltadas. Né? E a sua relação com os freios capuchinhos, então, é de anterior à sua chegada à paróquia. O que você tem a dizer da espiritualidade franciscana? Faz a diferença, tanto que quando a gente participa de missa em outra paróquia, a gente percebe essa diferença, sabe? Na espiritualidade, a gente percebe isso, igual o João falou. Tem coisas que temos que resgatar, tem coisa que ficou meio perdido, não sabemos em que ponto foi perdido, mas o que encanta também no nosso bairro é esse jeito do interior, que o bairro cresceu, mas as famílias continuam com esse jeito simples da roça. Como eu fui criado em fazenda, João também foi criado em lugar pequeno. Então o bairro Santa Rita cresceu, mas as famílias continuam com esse cafezinho que a gente oferece, com a conversinha na porta da rua, de final de tarde. Então o nosso bairro, mesmo sendo um bairro grande, ele mostra essa intimidade de família, de um vizinho precisa de ajuda, você está ali ajudando. E essa paixão minha com os franciscanos, há muito tempo, como eu falo, paixão com os franciscanos, é porque tudo que eu sei de liturgia, paramentos, alfaias, bordados, eu aprendi com o Frei Leopoldo. Então, assim, ele ia me catequizando e me ensinando a bordar, me ensinando a fazer as coisas, que ele foi um grande costureiro, né? O Frei Leopoldo foi um grande costureiro, ponto de cruz, bordar quadros. Então, assim, eu sempre ensinava assim, com muito carinho, o enxovalzinho de Jesus. Então, eu sempre ajudava ele nos bordados, o enxovalzinho de Jesus, que era a pala, né? O sanguíneo e o corporal. Então, eu sempre estava junto dele fazendo isso. Então, tudo que eu falo assim, mas você sabe isso porque é esposa de diácono. Não, eu sei porque eu aprendi com o mestre, né? O Frei Leopoldo, para mim, foi um mestre muito carinhoso com a gente. Ele que ministrou o nosso casamento, ele que teve também a coragem de perguntar se ele ia fazer hora comigo, se era para casar, que eu só tinha 16 anos. Então, assim, ele foi um pai espiritual, muito carinhoso, toda a vida assim, preocupado com a gente, depois acompanhou o crescimento dos meus filhos, sabe, também. Então, assim, sabe? Alguns eventos que é próprio das festividades da família franciscana que a senhora pôde estar envolvida aí, o que a senhora poderia contar para nós?
Tinha a passagem de São Francisco, essas coisas próprias da família franciscana. Tinha, participamos muitas vezes, né, do trânsito São Francisco, Teatro São Francisco, né, minha filha até que foi uma das freiras. Então, assim, a época da juventude, a gente tinha o prazer de estar encenando, né, a vida de São Francisco. Fizemos muitas vezes, juntamente com o Frei Eurípides e outros freios que passaram por aqui. Mesmo Clara também, de celebração de 11 de agosto, de Santa Clara. Então, assim, sempre participando, sempre ali, nunca deixamos, né, de estar presente na paróquia. A senhora também é conhecida pelas decorações, né, que deixam o espaço litúrgico ainda mais bonito. Como foi o início desse envolvimento seu com essa dimensão? Eu creio que foi necessidade, porque era eu e uma afilhada minha, que já faleceu. A gente via que precisava, a gente não tinha muito jeito, mas a gente fazia. Tem até algumas fotos por aí de coisas que a gente fazia. Hoje, meu Deus do céu, a gente até assusta. Mas com o tempo, eu nunca tive aula também não. Foi a necessidade de estar ornamentando, de estar enfeitando os andores, de estar botando uma florzinha para Jesus, mas foi a necessidade. Eu nunca passei assim, por um dia de aula, não. Foi dom e graça de Deus mesmo que eu aprendi a fazer alguma coisinha. Não sei se é muito, não sei se agrada a todos, que às vezes não agrada, mas eu faço de coração, que aquilo que eu recebi de graça, eu dou de graça. Diácono João, na dimensão social, quais os trabalhos que o senhor já esteve envolvidos com a paróquia em relação com os freis? O que nós fizemos no passado que hoje não faz mais? Conta um pouquinho para nós essa história. Bom, eu percebo que, em termos social, por exemplo, nós já tivemos uma equipe, por exemplo, que servia jantas à noite para os moradores de rua. É um trabalho que a gente percebe que deveria voltar, que a paróquia, né, deveria tomar com mais carinho, não pela comida que se dá, mas pelo fato que quando se aproximavam deles, a gente percebiam que eles viam na gente essa aproximação. Eu acho que tem que ser ter uma motivação para que a juventude assuma aquilo que a gente fazia nesse período, esse trabalho social. Outra coisa que eu percebo que precisa ser feito, né, aí voltando em termos religiosos, que ao mesmo tempo também é motivação de participação, a gente voltar para os trânsitos de São Francisco. Percebo que a paróquia deveria dar uma motivação maior, por exemplo, a ordem terceira, envolvê-las mais, principalmente, né, em termos religioso e social. A Jufra, né? Por exemplo, voltar, por exemplo, com um grupo de jovens Jufra, por exemplo, que hoje temos vocações sacerdotais, por exemplo, o Esdras, por exemplo, que veio do Jufra, entendeu? Tem, por exemplo, o Frei Douglas, que veio. A gente percebe que são grupos que mostram o social e o religioso, os dois ao mesmo tempo. É claro que a gente vai ter que disponibilizar tempo, que a grande dificuldade nossa hoje, em termos social e religioso, é que a gente sempre, quando surge uma ideia nova, vem logo um não, começam logo os obstáculos pequenos, tá? Não se abre ao sacrifício, né? A alma penitente que vai ao sacrifício para a luta em busca do social. E a gente vê que a nossa paróquia tem possibilidade disso. Precisa de motivação, precisa de incentivo para a gente reaver isso, sair um pouco do comodismo e partir para a prática. Eu comento muito sobre isso, que a grande dificuldade nossa é falar sim aos desafios. E falar não é muito mais fácil. Eu percebo que socialmente a gente tem que começar a ver isso. Assim, pode estar um pouco fora do contexto da pergunta, mas por exemplo, um questionamento meu. Eu vejo, por exemplo, que a remessas, por exemplo, eu percebo que ela deveria ser feita para o povo. E hoje ela está feita somente em termos econômicos. Preciso parar e rever um pouquinho isso aí. Precisamos ganhar dinheiro? Precisamos. Mas precisa rever? Precisa. Porque quem sabe aquele espaço ali é para aquele que ganha pouco também estar lá. É um questionamento meu. Né? Eu percebo que a nossa paróquia tem que voltar. Fazer as coisas não pensando só economicamente, mas fazer também com uma área de lazer, uma área social para que o povo possa participar. E hoje já não temos isso. Estamos aí batendo as portas das barraquinhas, vocês vão perceber isso muito claramente. O que se vende, o que se coloca lá, poderia colocar um preço mais acessível para que houvesse um intercâmbio social e comunitário, fraterno com o povo. Nós quermestres, nós perderam-se nesse espaço. Quando se fala nessa realidade, eu volto a alguns anos atrás.
que não sei se alguém já comentou, deu alguma entrevista nesse aspecto, como se começou as quermessas no bairro Santa Rita. Foi uma motivação do Frei Marinho, que começou com pouquíssimas coisas, foram crescendo. Teve época nas nossas festas de Santa Rita ser festa tão grande que nem a exposição do governador Valadares atingia o nível que atingia. Mas por quê? Porque ela era feita num nível que dava para todos participarem. As pessoas tinham prazer de sair logo após a missa e ir para as barraquinhas. Hoje não tem mais. E a maioria das pessoas que vão à missa não tem condições social de estar lá, econômica e social. Então isso tem que ser revisto. Quando se fala, vamos falar, vamos comentar, eu acho que deve ser comentado nesses aspectos, não como uma crítica, né? Mas como um ponto de reflexão. Rever. Vamos mudar? Precisam mudar? Precisam fazer algumas coisas? Quais as coisas têm que ser feitas? Eu penso que tem que ser por esse lado. Não sei se sair do contexto, né? Desculpa se já saído, mas é que eu penso, entendo que se falasse social e também lazer. Eu acho que o social tem que estar ligado ao lazer. Se vamos fazer alguma coisa socialmente, tem que também fazer em relação ao lazer para os outros. Obras sociais da paróquia Santa Rita, o que o senhor tem a dizer desse trabalho pioneiro realizado aqui no bairro? Eu posso dizer que trabalhei bastante, né? A gente esteve presente, né? Principalmente naquele anexo das obras, né? Ou na segunda laje foi batida, a gente teve o privilégio de começar praticamente, né? Quando eu cheguei, estava começando as fundações, tá? Eu estava na primeira laje das obras sociais. E a gente tinha uma equipe de trabalho, que a gente depois das reuniões de grupo de jovens, por exemplo, ou antes, a gente estava lá trabalhando. A gente além das reuniões nós também botávamos a mão na massa. Lembro nesse período, Frei Marinho, Frei Tiago, Frei Tiago que era um dos motivadores, Frei João Guido, né, que eram uns grandes motivadores, incentivava a gente. A gente também saía, né, para buscar leilões nas roças, para poder estar, né. Eu lembro disso muito, que a gente eu ia com o Frei João Guido buscar os bezerros, né, para a gente poder estar fazendo os leilões, né. Como era feita essa abordagem dos freis com as pessoas pedindo leilão? Como é que era? O Frei João Guido ele tinha uma facilidade muito grande de chegar nos fazendeiros, nos sitiantes, né. Ele tinha como hábito visitá-los. Ele ia, eu fui várias vezes com ele, né, a gente tinha a Toyotazinha, eu ia com ele, a gente buscava os animais. Ele chegava, abençoava, acarinhava as pessoas. Quando ele falava o que ele queria, a pessoa já estava praticamente com o bezerro já na corda para entregar para ele lá, entendeu? Então, aquele jeito simples dele, acolhedor dele. As pessoas que não tinham animais para oferecer para leilão, davam mantimentos, a gente voltava com aquilo que ele pretendia buscar. E o mais interessante não eram os leilões que ele buscava, era o jeito com que ele relacionava com o pessoal da zona rural. E para ele não tinha dia, não tinha horário, não tinha tempo, né? Eu falo isso porque acompanhei muito de perto ele, o Zé dos Santos, na caminhada que teve nos anos 70, né, nos anos 80, do período em que ele mudou. No entanto, todas as comunidades que você chega na zona rural, você vai encontrar um retratinho dele lá, um retratinho do Zé dos Santos, nas casas paroquiais, né? Você chega e encontra. Como na Penha Educação tem um salão lá social construído em homenagem a ele. Então a gente percebe que o Frei João Guido era aquele missionário que ia. E isso traz pra gente, às vezes até um pouco assim de nostalgia, né? Por que não voltar ao tempo, né? Por que não começar de novo, né? E eu acho que isso está faltando na nossa paróquia. Ir ao encontro do outro para outros. Se a gente for olhar as obras que foram construídas nos anos 70 e 80, se formos começarmos hoje de novo, em termos santuário daquele tamanho, as obras sociais daquele tamanho, qualquer um desanima. E eles não desanimaram. Frederico, quando começou, ele não desanimou, ele lançou a Ferrari e falou, vai sair. Ele acreditou no povo. E essa credibilidade tem que começar, recomeçar. Eu acho que tem que procurar achar meios de comunicação, mudar o jeito de comunicar, mudar o jeito de agir, mudar o jeito de se fazer presente, para acontecer isso. Comentava ainda essa semana com um amigo meu, precisamos voltar, por exemplo, à ordem terceira, para que nós possamos sair de nós e ir ao encontro do outro, fazer realmente a igreja sinodal acontecer. E não está acontecendo. Nós estamos nos acomodando e não estamos indo para o que precisa ser. A igreja que Francisco pede, a igreja lameada, a igreja com lama que vai ao encontro do outro. Se não tomarmos essas atitudes, vai continuar do jeito que está. Precisamos sair de nós e irmos ao encontro do outro. Neia, fala um pouquinho da sua relação com os freis e qual o frei que mais te marcou?
A minha relação com eles, eu espero que seja boa. De mim para eles, eu sei que sim. De eles para nós, que eu não sei, mas assim, tem um certo vínculo de amizade. Tanto é que o Frei Joãozinho frequenta muito nossa casa e eu tenho como filho. Mas referência para mim foi o Frei Leopoldo, pelo todo o ensinamento. Mas assim, tenho um carinho por todos eles. Cada um que passa por aqui, deixa um pedacinho dele com a gente e leva um pedaço da gente com eles, eu creio. Porque cada um tem o seu jeito de ser, né, o seu carisma. Então, todos que passaram por aqui, a gente teve carinho com todos eles, sempre frequentando nossa casa, a gente sempre está à disposição. Né? Assim, eu não sou muito de casa paroquial. Se precisa de mim, eu estou. Se não, eles sabem onde me encontrar, então eles podem vir aqui a hora que quiser, me chamar a hora que quiser. Então, assim, teve uma história até interessante, Frei Maurício morou aqui conosco, foi pároco aqui, e sempre me chamava, né? E você pode vir dar uma mãozinha na casa, pode vir ajudar, e eu deixava ir. E ele um dia não tinha vindo aqui em casa ainda, ele veio, eu estava. João com o soinho lá em cima, eu ia lá, entregava a massa para o João, olhava a carne no forno e servia ele com as coisas que eu tinha dado. Ele falou assim, Neia, que vergonha, eu te chamei tantas vezes para ir em casa ajudar, não achei que você tinha alguém que te ajudasse. Com o filho pequeno, eu falei, não, Frei, eu vou com amor e faço por gratidão, porque nós temos uma dívida de gratidão muito com os freis. E dívida de gratidão não tem dinheiro que paga. Nos anos 81, 92, 91, 92, papai teve um câncer e aqui em Valadares não tinha serviço de oncologia. E através do Frei Ederson, que era pároco na época, eu fui me hospedar no convento dos freis. E essa história foi 5 anos ou mais. Então, assim, estando lá, direto para o tratamento do papai. Então, assim, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com os freis. E o acolhimento, né, deles com a gente, o carinho deles com a gente. Alguns desses, eu falo meninos, eu conheci na época de apostolantado, né, depois filosofia, teologia, acompanhei a história deles. Então, assim, a gente sempre teve esse vínculo com eles. E assim, eu tenho essa dívida de gratidão para com eles, que só Deus vai recompensá-los. Fala um pouquinho para a gente do seu trabalho pastoral, do seu serviço na comunidade, desde que você entrou mesmo e engajou na paróquia. Quais foram aqueles trabalhos que você realizou, que você se recorda com um coração agradecido, que marcou a sua história? Foram tantos, né? MFC, que é Movimento Familiar Cristão, que não existe mais, mas nós trouxemos a pedido do pároco na época, que era o Frei Cristóvão. Nós fomos para a diocese ver como funcionava, trouxemos para aqui, levamos até para a zona rural. Depois SCC com o Frei Leopoldo também, Cursilho, EAC, né? A gente viu a necessidade porque o ECC estava crescendo muito, muitos casais, e os filhos não tinham muito o que fazer. Aí foi alguma coisa para os filhos adolescentes. Trouxemos o EAC, que é o EJ hoje, mas na época nós chamávamos de grupo das viúvas, teve um grupo com as viúvas, porque muitas viúvas reclamavam, até sobretudo comigo, com o João, que quando o casal recebia visita, era procurada, depois ficava viúva, era esquecido. Muitas delas vieram queixar para a gente, Neia, a gente só serve enquanto casal, a gente perdeu o marido, a gente já não presta mais, né? Entre aspas. Aí nós criamos o grupo Raízes do Amor, que era para viúvos e viúvas, solteirões. Depois entrou alguns solteirões, e era um grupo tão bom, mas também a gente deixa a coordenação, passa para outro e parece que não vai dando continuidade. Na OFS, eu não sou professa, mas já participei muitas vezes, só não cheguei a professar, mas participava, até dava ideias, né, de como a gente deveria fazer, porque eu não concordava muito com o grupo, só ali nos fundos da casa paroquial. Gente, nós temos que ir até o povo, vamos fazer as reuniões na casa de uma família, foi até que acabou, né? Foi fechando, mexer com a encenação desde o princípio, vestindo o pessoal, fazendo roupa, e por aí tem mais coisas. Comunidades que eu vi nascer: Santa Luzia, Nossa Senhora Aparecida, Santa Clara, São Francisco,
Então não tinha nada disso e a gente viu, tem até algumas fotos depois que tem que passar para você, de construção de algumas dessas, a gente celebrando a São Aparecida, um terreno muito acidentado, colocando a Toyota lá e a gente enfeitando, tampando com lençol para celebrar. Aqui no Santa Luzia, debaixo de lona, celebrando. Então, assim, na Santa Clara, celebrando nas casas, né? Porque no primeiro momento a gente celebrava nas casas, depois achou melhor arrumar, era até uma casa, que era até um bar, a gente celebrava, né? Alugou esse local para a gente estar celebrando, até que saiu a Santa Clara. Então, assim, é muita história que a gente tem com a paróquia e daqui eu acho que só vou atravessar a BR um dia, porque minha história é longa aqui e vou continuar aqui, se Deus quiser. Diácono João, o chamado à diaconia, nos conta como foi o convite e como tem sido esse ministério aí a serviço da igreja, em particular na nossa paróquia. Bom, para mim, né, quando eu fui chamado ao diaconato, na realidade o diaconato é uma surpresa para a gente, né? A gente não é uma opção da gente, é um chamado, né? É uma escolha que é feita, né? Não quer dizer, não tinha essa pretensão de ser diácono. Porque ela não é opção, né? A opção é, quando a gente fala opção, pela vida religiosa, pela vida sacerdotal, você se opta, né? Com vocação. E o diaconato não é vocação, ele é um chamado. E é feito a gente, um convite é feito. Para mim foi surpresa na época, eu não esperava, né? Quando fui convidado. Tremi um pouco na base, mas ficando assim bem claro, o diaconato é primeiro quem tem que aceitar é a família, a primeira esposa, depois os filhos, depois que a gente é comunicado e saber se a gente está disposto. Então para mim foi essa surpresa para mim. E para mim foi um grande presente de Deus na minha vida. Porque eu tenho levado até aqui, tem um apoio da minha esposa, tenho procurado levar com seriedade. E aí, conversando mais, né, nesse período, eu falei, olha, eu vou assumir. Eu dei minha resposta para o Frei Gilmar, né, que foi o pároco que me convidou na época. Falei que aceitaria, que estava disposto. Falei com a Néia, eu vou me entregar inteiramente. Vou realmente colocar ali no propósito, que é de ser servo do Senhor, estar a serviço do Senhor. E a Néia, eu falei, vai ter tempo que você quase não vai me ter, porque eu quero realmente me dedicar. E graças a Deus eu tenho me dedicado. Tenho me colocado à disposição do meu pároco, né? Colocado à disposição do meu bispo. E sempre falo com todos, quando eles chegam, eu não fico também me comprometendo muito. Só falo, eis-me aqui, me escala, fala, me manda, eu estou à disposição. E realmente eu tenho tentado viver nessa dimensão. De ser servo àquele que se coloca a serviço, aquele que quer, aquele que vai estar sempre dizendo sim ao projeto de Deus. E ainda essa semana eu meditava, conversava mais nela. Enquanto Deus me conceder a graça, eu vou estar sempre aqui dizendo, eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E tenho tentado cumprir isso. Não tenho grandes coisas a oferecer, mas o pouco que eu tenho eu ofereço. E eu, mas nem assim que a gente começou, decidiu namorar, nós casarmos, eu e ela lendo um dia Jeremias, a gente pegou a frase de Jeremias, eu e minha família serviremos ao Senhor. Daí que eu e a Néia sentamos e falamos, a nossa casa é para servir ao Senhor. O que temos e o que somos a serviço do Senhor. Quais são as atividades do diácono na paróquia? Bom, as nossas atividades, né? Começa pelo atendimento nas celebrações, né, litúrgicas, na celebração da palavra. Eu tenho, né, como atividade na minha paróquia, né, já coloquei à disposição, não sei até como às vezes sou um pouco incompreendido, quando eu me coloquei inteiramente à disposição para a celebração de exéquias, não importa o dia, o horário, entendeu? Como me chamou, me convidou, eu paro o que estou fazendo e estou à disposição, porque eu quero cumprir esse compromisso meu, de poder dizer, eis-me aqui, Senhor. Ele me chamou, eu vou, estou à disposição, atender a doente, atender, não é, pessoas que me pedem para estar com eles rezando, para rezando com eles, né? E outra coisa, dentro especificamente das minhas atribuições, que eu sou extremamente apaixonado, são com os 2 sacramentos, dos quais eu sou ministro ordenado, né? Que é o sacramento do batismo e o casamento. Eu os faço inteiramente dentro daquilo que é o propósito do diácono, que é celebrar realmente. E outra coisa que eu sempre comento, outro dia me perguntaram
Porque, por isso eu quero justificar por qualquer pessoa que me perguntar, por que eu sempre utilizo aquilo que a gente tem, veículos da gente, tudo da gente. E a minha resposta é sempre essa. Eu acho que servir ao Senhor tem que ser com aquilo que você tem e com aquilo que você é. Uma vez que eu vou servir ao Senhor com aquilo que o outro do outro, eu não considero serviço. Aí eu sempre coloco nessa dimensão, tenho o apoio da Neia, né, nesse aspecto, de colocar a nossa casa, o que temos a serviço dos outros. Se chega alguém para hospedar-se com a gente, um não tem que questionar o outro, não tem que fazer perguntas. Na nossa casa, a gente não tem quem manda, tem sempre o que pede, né? E a gente tenta viver nessa dimensão. A diaconia como serviço realmente ao Senhor. E a gente vai trabalhando cada dia mais. Tem dia que às vezes parece um pouco mais difícil de compreender, a gente procura compreender. Mas todo serviço é aquele que se coloca, né, que é realmente de servir ao Senhor como diácono, eu tenho tentado pesquisar e aplicar nas nossas vidas. E para mim é uma felicidade muito grande. Agradeço imensamente a Deus esse convite, ao apoio da minha família, que minha família tem me apoiado muito, me ajuda muito. E agradecer, né, a cada um dos párocos, né, que vem, que tem compreendido esse trabalho da gente. E a fraternidade, enfim, que me acolheram. Eu senti um acolhimento muito grande da fraternidade. Houve alguns que vibraram muito quando eu disse sim, né? Então essa vibração deles, né, é motivação para a gente dizer sim, eis-me aqui, né? E é o que eu posso dizer, é isso. O que eu posso dizer a meu Deus é isso: eis-me aqui, Senhor, estou a seu serviço. Neia, na história da nossa paróquia teve a importante passagem das religiosas. O que você tem a nos dizer como testemunho dessas mulheres que trabalharam aqui para nós? Elas foram de grande importância, né? Sobretudo na catequese. Criou grupos de mães, né? Às tardes lá, passando com as mães, eu até ajudava. Catequese, ela implantou bem a catequese, ficou bem implantada. E elas tinham um trabalho muito bonito nos extremos, que o meio, vamos dizer assim, do bairro é mais tranquilo. Agora, os dois extremos requer mais cuidado, são família, né, mais humilde. Então, elas fizeram um trabalho muito bom e toda sexta, né, bem, nós estávamos com elas, jantando com elas, tinha a casinha delas, e elas tinham assim, porque o João fazia parte elétrica para elas, precisava, assim, coisa que precisava de alguém para estar ajudando na casa, o João ia ajudar, então a gente estava sempre com elas, é um trabalho muito importante. Só que a vida delas era assim, a catequese já foi implantada, já foi semeada a sementinha, vamos para outro bairro que precisa mais. É uma pena, porque se elas voltassem, eu acho que fazia bem a diferença para muitas coisas aqui no bairro, sabe? Elas trabalharam, foram muito importantes, mas a gente entende que é o jeito delas de ser, né? Já faz parte, né, da vida delas, de implanta, lança semente, começou a brotar, deixou e lançar a semente em outro canto. Então, você se recorda de nomes dessas religiosas? Tantas, né, mozinha? Maristela. a Maristela foi a que mais marcou. Aquela né? magrinha, esqueci o nome dela agora. Eu tenho alguns escritos que eu deveria ter separado, até falei que eu ia olhar isso, mas eu fui fazer um bendito exame, mas eu não separei, mas depois eu posso ver para você. Eram tantas, Josefina. Mas o que mais marcou mesmo na paróquia foi a irmã Maristela. Mas Maristela era. Deixou, né? Bem, bastante marca, o jeito dela simples, né? Autêntico. Vida muito orante, sabe? Vida de... Ela tinha uma vida muito grande, principalmente de jejum, que encantavam a gente. Né? E onde que era o convento delas? Na Sete Lagoas, na Praça Sete Lagoas, ali. Né? Quase chegando na JK. Elas ficaram muitos anos aqui na paróquia? Ai, não sou nada para... Uns 4 a 6 anos, não chegou isso não? Um período, não lembro. Mas de 4 a 6 foi anos. Foi bom demais, né? Eu acho que passou tão depressa, foi tão bom que passou depressa, né? Né, é bom participar desta paróquia? Por quê? Olha, eu vim ser católica aqui, então assim, tem essa história, né? Mas, como eu falei no início, a nossa paróquia é uma paróquia de pessoas simples, que veio de zona rural, esse jeitinho simples da roça, isso me encanta nas pessoas, sabe? Também as pessoas mais idosas, agora que eu passei
momento de saúde, recebendo a visita de cada um, sabe? Assim, eles vêm com as suas historinhas, rezar comigo, isso é muito bom. A gente vê que plantou alguma coisa. Então, assim, faz muito bem para a gente participar dessa paróquia, ver o crescimento, sabe? Então, quando, assim, foi tirando algumas comunidades, né, da nossa paróquia, isso me doía como se, eu pensava, meu Deus, mas por quê? Mas é a ordem diocesana, tem que acatar, né? Mas assim, porque a nossa paróquia já teve muitas comunidades, muitos cantões de meu Deus aí, que Frei João se perdia por esse mato afora, semanas e semanas. E eu também já acompanhei muitos freis, até o bispo, né, em algumas crismas, indo para a roça com eles. E quando foi tirando, ficou só, agora são 12, né? Falei, ai meu Deus, que pena, mas tudo tem que ser dividido também para não sobrecarregar. Mas isso dá uma tristeza na gente de ver aquele povo assim, lamentar que não estavam mais com a gente. Até hoje, quando encontro com alguns, às vezes alguns me ligam, frequentam a minha casa, vem fazer tratamento de saúde e hospeda aqui, fala assim que tem saudade de quando os freis iam nas comunidades, que agora são diocesanos, que o jeito é diferente, igual eu falei, é diferente o nosso jeito franciscano de ser. As missas são diferentes, não sei se é coisa do coração, mas a gente sente essa diferença. A fé em momentos difíceis da vida e a devoção a Santa Rita, no seu caso particular. Sempre, sempre, sempre. Eu era daquela jovenzinha que vinha com o andorzinho, saindo lá de trás, de onde está a Santa Rita agora, com o andorzinho pequenininho, com a primeira santa, que ela está na sacristia. Vinha 4 jovens, e os freis, eu lembro, gente, que ele falava que tinha que ser virgens, mocinhas virgens, né? Eu lembro os padres mais piedosos, mais antigos, então a gente vinha 4 mocinhas trazendo a imagenzinha, cantando a musiquinha gloriosa Santa Rita. Então eu lembro, isso é muito, muito claro para mim, essa devoção. E, assim, Santa Rita é sempre presente na nossa vida, e de uma maneira muito especial agora, né? Passei por esse câncer, eu digo que não é coincidência. A minha cirurgia foi marcada para uma quinta-feira do dia 22. Eu falei, João, na madrugada eu tenho que ir lá levar umas rosas para Santa Rita. Estava no advento ainda. Falei, mas mesmo assim pedi permissão, coloquei na sala de gratidão. Eu tenho que levar essas rosas antes de ir para o hospital. E no dia 22 de dezembro, quando fez um mês que eu fui operada, eu voltei lá para colocar a rosa, para agradecer de novo. Porque eu não vi como coincidência. É a minha devoção, senti a presença dela sempre, a intercessão dela por mim. Eu sempre falo que, embora eu seja pecador e não mereço, a misericórdia de Deus é muito grande para conosco. Sabe, assim, eu vejo na minha recuperação, tudo eu vi a mão de Deus no caminhar, de descobrir o câncer, com um mês eu estar operada. Tudo isso eu vejo assim. A gente faz muito pouco pela nossa paróquia, mas o pouco que a gente faz é tanto de coração que a resposta de Deus vem. A gente não faz para negociar com Deus, mas Deus usa a misericórdia dele para com a gente, embora a gente não mereça. E enquanto vida eu tiver e eu puder, o pouquinho que eu puder fazer para embelezar mais as nossas celebrações, eu estarei lá. Um pouco afastada agora, por recomendação médica, mas eu vou voltar com a graça de Deus. Diácono João, festa de Santa Rita de Cássia. O que o senhor tem aí no coração para compartilhar conosco esse momento forte da vida litúrgica e comunitária? Bom, a gente espera que assim como todos os anos a gente esperava com ansiedade, né? O mês de maio para estar com toda a festividade, o corre-corre, com ornamentação, com iluminação, aquela história toda, querendo fazer uma coisa sempre, não querendo fazer para aparecer, querendo fazer para Santa Rita. Eu sempre comento, Manzané, é o seguinte, a gente faz porque o que a gente procura fazer de mais belo para uma celebração, para liturgicamente trazer a motivação aos corações das pessoas,
a gente tem que fazer não o que a gente quer fazer, mas fazer para acolher o outro. Eu acho que liturgia, se é sem acolhimento, sem embelezar, ela perde o brilho. Eu acho que o primeiro passo para se celebrar bem é criar um espaço, um ambiente acolhedor. Sempre foi uma preocupação minha da Neia esse momento. E em outro momento também que eu acho que que a gente tem que estar sempre preocupado, é fazer com que as pessoas se sintam bem, que elas cheguem e se sintam acolhidas. Então esse trabalho ele também precisa ser feito. Porque quando a pessoa chega num ambiente que está acolhedor, ela se sente em casa, ela se sente dona. E fazer as pessoas também começarem a perceber isso e ter essa participação. Eu acho que ao sentar para poder estar organizando, né, pensando nas festividades, tem que pensar nesse aspecto, no aspecto religioso. Que o aspecto religioso ele depende disso, depende do acolhimento. Esse acolhimento no espaço, também na acolhida pessoal às pessoas. E a nossa paróquia já teve muito isso. E saímos um pouquinho do comodismo e começar já antecipadamente a trabalhar tudo isso. Não deixarmos para começar isso em cima do momento, depois começa o estresse, a correria e não sai nada certo. Deveria sentar antes, né, fazer um cronograma buscando essa dimensão, né, para fazer um trabalho bem feito. Eu acho que isso está faltando. A gente está deixando às vezes as coisas para muito em cima do espaço. Aí quando começa a fazer, já não sai na correria, no nervosismo, no estresse, não sai tão tranquilo. Mas nossa paróquia é muito rica nisso. Nosso povo é um povo compreensivo. Quando eles querem arregaçar as mangas para trabalhar, o povo trabalha. É só motivar. O que está faltando? Motivação. Neia, Santuário Santa Rita, lugar de oração, devoção, de paz. Quando João falava aqui de quando o povo arregaça as mangas consegue, foi feita a reforma do santuário e aí tem que trocar os bancos. Eu fazia parte de uma equipe que chamava... Meu Deus do céu, hoje a cabeça tá ruim, viu, Frei? Chama-se de Frei já, ó. Beleza. Capítulo de Prolouvor. Não, depois eu lembro, vou falando, depois eu lembro. ASP, Assessoria Paroquial. ASP. Se viu a necessidade, tem que trocar os bancos. O banco estava ruim. Aí juntamos a equipe, fizemos uns carnezinhos. E com esse carnezinho, na medida do possível, né? Não ia fazer nenhum pai de família tirar o pão da boca do filho, não. Se eu não pudesse, eu pedi o vizinho, se não dava quando pedi o vizinho um tiquinho para pagar cada mês, conseguimos trazer os bancos. Está aí. A laje do santuário, da mesma forma que era telhado. Foi do mesmo jeito. Cada um dando um tiquinho. Então, quando o João falou que quando o povo arregaça as mangas, a gente consegue. Basta saber buscar com jeitinho. Nosso povo é um povo de coração bom, sabe? De piedade. Então, isso a gente percebe na nossa paróquia. Diácono João, Paróquia Santa Rita, 60 anos, o que dizer? Nesses 60 anos de paróquia, muitas coisas bonitas aconteceram. E o grande sonho nosso é que volte a acontecer muito mais. A gente percebe o empenho de muitos, né, para esse crescimento. E a gente espera que seja essa paróquia, continue essa paróquia que saiba acolher, que saiba rezar, né, que saiba levar o povo às orações. E que a gente possa espelhar-se, né, em Francisco e doar-se como ele. Ter o espírito franciscano de pobreza realmente, né, ter essa pobreza de espírito, que tanto nos é falado, né, no Sermão da Montanha, sermos pobres em espírito para poder ganhar o reino dos céus. E que a gente possa espelhar, né, na vida de oração de Clara, aquela lá no convento, uma vida intensa de oração, que a nossa paróquia possa espelhar-se nela e buscar rezar-se mais. Eu acho que a partir desse princípio franciscano, que é um carisma que tanto nos acolhe, que a nossa paróquia tem que começar. E que esses 60 anos que ela espalhou até agora, essa fraternidade, nos deu esse alerta, né, desses grandes santos. E que é exemplo de Santa Rita, nos sofrimentos, né,
Eu posso estar falando de espelho de sofrimentos nos últimos dias, nos últimos meses, nas minhas enfermidades que ainda não sabe o que se passa, mas que Santa Rita possa nos mostrar que, acima de tudo, Jesus está presente em nossas vidas. Para finalizar, então, peço para o casal, cada um pode dizer uma mensagem felicitando a nossa paróquia por esses 60 anos. Mas você, parabéns à nossa paróquia, só dizer assim, Também dizer aos nossos freis, nossos frades, que nós os parabenizamos e rezamos e pedimos para que eles continuem cada dia mais essa presença no nosso meio e com um jeito simples de cada um deles tem nos mostrado que vale a pena servir. E que nós parabenizamos que uma paróquia como a nossa é uma paróquia que todo mundo gostaria de ter, que a gente possa mostrar ao mundo, não só a Valadares, mas ao mundo inteiro, que ter uma paróquia como a nossa, ser administrada, orientada pela fraternidade que temos, só tem a crescer. Basta que cada um queira crescer-se junto com a nossa paróquia. Que possamos celebrar não 60 anos, mesmo que não estejamos aqui ou chegamos aos 100, aos 120, com esse espírito que sempre tivemos, buscar o espírito franciscano. Janeia. Eu, nesses 60 anos, eu quero dizer que foi uma alegria muito grande, fazer parte de 50 e tantos anos de participação. E agradecer, aos freis que tiveram a coragem de vir para a terrinha quente, sobretudo os primeiros foram italianos, que tiveram a coragem de assumir aqui com a gente, o jeito simples deles de acolher. E dar parabéns a todos os freis, agradecer em primeiro lugar a todos eles pela coragem de virem para aqui, que enfrentar esse calor de Valadares não é fácil, para todo mundo. E que venham mais 60, 60 e 60, mesmo que estejamos aqui, mas que podemos dar glórias a Deus pela vida de cada um que passou por aqui também. Nós então agradecemos de coração esse testemunho tão bonito de vocês dois, todo esse serviço e dedicação ao longo dos anos à nossa paróquia, e por nos acolher nesse dia na sua casa. Pedindo a bênção de Deus sobre vocês, por intercessão de Santa Rita, São Francisco e Santa Clara de Assis. Amém. Particularmente aqui, eu também concluo minha participação no projeto de entrevistas, A Clarinha vai assumir, então, para mim é um privilégio, uma honra muito grande estar encerrando minha participação com uma entrevista tão interessante, tão motivadora, que nos ajuda a ver a importância do protagonismo, das pessoas dentro da comunidade de fé. Então, particularmente, meu muito obrigado também. Agradeço meu parceiro, o Agostinho, que vai continuar com o projeto. Se Deus quiser, vamos entrevistar muitas pessoas ainda e, no mais tardar, a gente vai poder ver um trabalho bem editado, bem apresentado, mas aí, na medida do possível, já vamos colocar essas entrevistas também disponíveis na internet. Nós que agradecemos pelo carinho, e desejamos a você bom êxito, na sua iniciação agora. Espero estar viva para participar com você da alegria de ser o sacerdote. E vai estar, se Deus quiser. Paz e bem. Paz e bem.